A impressão que fica, doutor Carlos Nogueira e doutor Celso Luiz, é que o Ministério das Minas e Energia é de Minas e Energia, como um avião que tem duas asas. Você tem a energia e tem a Minas, mas a impressão que fica é que o Ministério é só de energia, não é de Minas. O tempo que se dedica à energia, que evidentemente é uma coisa essencial ao nosso país, sobretudo pela capacidade que tem tido o nosso ministro Eduardo Braga, de produzir soluções para essa complexa crise no setor energético brasileiro, não tem sido fácil os últimos anos, em função de uma série de questões que eu não vou aqui declinar, mas o fato objetivo é que, com a capacidade empreendedora do nosso ministro Eduardo Braga, nós estamos aí passando por uma fase complexa no setor de energia, mas fica a impressão que o setor de mineração é uma espécie de patinho feio do governo federal. Olhamos com atenção para a energia e não olhamos com a mesma atenção para a questão da mineração. Estamos todos com enorme expectativa em relação ao novo marco regulatório, ao novo Código de Mineração, que sinaliza para o segmento e para o país um conjunto de simplificações, né, de redução de burocracia e assim por diante, mas o fato objetivo é que este código está sendo discutido na Câmara há 2 anos e, enquanto isso, o segmento está padecendo, mergulhado em crises de toda a ordem. Se analisa ali o senador Flecha, que é do estado do Pará, um importante estratégico do estado para a mineração em nosso país, e nós estamos à mercê. A pergunta que nós precisamos fazer, à luz dessa radiografia que foi apresentada aqui pelo segmento empreendedor, como nós não podemos definir o prazo em que esse código chegará ao Senado, porque quando chegar no Senado eu tenho certeza que nós seremos diligentes, que nós vamos ouvir, que nós vamos ser evidentemente democráticos e republicanos na condução desse debate, mas não tem pé e não tem cabeça num mundo dinâmico como esse que nós estamos vivendo, uma legislação como essa, importante para o nosso país, demorar 3 anos para ser debatido na Câmara Federal. A pergunta que faço em relação a tantos outros temas que foram colocados aqui, temas conjunturais, como o fato de nós termos conhecimento que existem superintendências que podem ser despejadas, superintendências que não pagam telefone, não pagam luz, não tem recursos humanos, não tem carro, não tem combustível. Como é possível um setor como esse, da mineração, receber um tratamento como esse por parte do Estado brasileiro? É disso que se trata. Nós não estamos aqui falando de um órgão de governo, mas de um órgão de Estado, que precisa cuidar e criar as condições. Até porque, em 2013, como eu disse aqui, o setor arrecadou quase 2 bilhões e 400 milhões de recursos através da CEFEM. E esses recursos não retornam para que o setor, para que o Estado possa se organizar e estruturar, para que, se pelo menos não ajudar, não atrapalhar. Evidentemente que nós não estamos aqui falando de não obedecer aos critérios, evidentemente, sustentáveis da boa prática pública e assim por diante. Mas o fato objetivo é que o órgão se transformou numa âncora, de modo a impedir que o setor possa se desenvolver. Então, eu gostaria de ouvir, em primeiro lugar, o doutor Celso Luiz Garcia, diretor-geral do DNPM, assumiu recentemente, e já deve, naturalmente, ter uma radiografia daquilo que assumiu, de como ele está vendo o que assumiu e qual é o seu plano de trabalho para que nós possamos ter no horizonte a perspectiva de que vamos mudar. Se não vamos conseguir o ótimo, vamos conseguir o bom, mas, enfim, ficar como está, é que não me parece ser possível, porque as demandas, elas se acumulam, os problemas também, já foi aqui devidamente relatado pelo setor empreendedor, e nós não podemos aguardar o Código da Mineração, porque não sabemos se ele vai chegar aqui em 2 meses, 1 semana, 6 meses. Enquanto isso, o nosso país necessitando de investimentos, necessitando de melhorar a sua balança comercial, e o governo, me perdoe, não dá a devida e adequada atenção a um setor tão importante como esse. A palavra é de Sua Excelência, de Vossa Senhoria. Muito obrigado. Agradeço ao senador Ricardo Ferraz pelo convite para participar dessa audiência. Através dele, cumprimento a todos os membros da mesa. Agradeço aos senadores presentes, senhoras e senhores, bom dia. Com certeza, o que já foi falado aqui realmente retrata
a realidade, não podemos tapar o sol com a peneira. O DNPM efetivamente passa por todas essas mazelas. Porém, eu tomei posse dia 8 de junho, vou completar 3 meses de gestão, mas já venho acompanhando esses fatos há muito tempo, por ter sido superintendente do DNPM em Minas Gerais por quase 4 anos. Imediatamente assumi o cargo de diretor-geral. Então, já trago comigo componentes, né, de toda essa problemática estabelecida aqui pelos oradores e de conhecimento de todos. Então, o DNPM realmente vive esse estado de coisas, né, provocados não só pela demanda excessiva que existe hoje no setor mineral, nos últimos 10 anos, como também o esvaziamento dos seus quadros. Com certeza, isso aí é comum, todos sabem, das dificuldades do departamento. Todavia, eu quero deixar o passado para trás, é uma página virada para mim, eu tenho que pensar na minha gestão, tenho que pensar nas formas de otimizar, de encurtar a relação entre os empreendedores e o poder público. E pensando dessa forma, eu tomei algumas iniciativas que certamente atingirão setores produtivos, principalmente de rochas ornamentais, que vem sofrendo esse problema do excesso de demanda e o órgão não dando a resposta adequada em face das condições já relatadas aqui por todos. Minas Gerais também passa pelo mesmo aspecto do Espírito Santo no setor de rochas, que eu acho que é o foco principal aqui hoje. O Brasil, ele é muito grande, ele tem dificuldades em todos os estados, né? Realmente nós temos uma capilaridade de 25 superintendências e mais a sede, e cada uma com seus problemas. E você tem que tentar diminuir esses problemas e pensar de uma forma positiva. Efetivamente, a mineração, ela é uma agenda positiva. Ela gera recursos, ela gera empregos e ela precisa também de um encurtamento nas relações. E, efetivamente, se nós não pensarmos em aprovar o marco regulatório da mineração, nós teremos paliativos, mas não teremos a cura do setor. O marco é fundamental. Mas, como disse o senador, quase 3 anos se passaram e ainda existe insegurança na votação. Isso é muito triste, porque também gera insegurança para os investidores, para as pessoas que querem aqui fazer seus investimentos, quem vem de fora. O mercado interno também precisa dessa segurança e, efetivamente, nós temos que conviver com a nossa realidade, que é um código de 1967, um regulamento posterior e algumas leis que alteraram dispositivos e também algumas instruções, portarias. Então, vivendo esse contexto e pensando de forma positiva, saindo um pouco, indo na contramão dos fatos que todos sabem, né, até o momento os donos da política econômica terem que vir ao Congresso pedir ajuda, e isso nunca aconteceu, que eu lembre, passando por esses obstáculos que o Brasil está passando, nós temos que levar uma mensagem mais positiva. Não podemos, como comandante, afundar o navio. Nós temos que ir para frente, avançar, esquecer um pouco essas mazelas e pensar em soluções mais práticas para a solução dos problemas. Eu tenho algumas propostas que já estão em andamento para o Estado do Espírito Santo, que certamente servirá de modelo para outros estados que têm como vocação a exploração de rocha ornamental, agregados da construção civil. Que são projetos mais simplificados do que um projeto de minério de ferro ou um projeto de ouro ou de zinco, que requer uma maturidade maior para se chegar até uma lavra. As rochas estão aí, é um bem que realmente vem caracterizando um polo de exportação o Estado do Espírito Santo, e ela precisa dar atenção porque é uma agenda positiva efetivamente. Então, pensando nesse aspecto, eu completando 3 meses de gestão, eu já iniciei um trabalho para que a gente consiga diminuir, encurtar esse caminho, e absorvendo normas passadas, criando os mecanismos novos. Nós temos propostas que poderão ajudar muito o setor.
E eu já começo a dizer que, também atendendo uma recomendação do Ministério Público Federal do Espírito Santo, através dessa recomendação, o Ministério Público Federal deu para nós um elemento para que a gente possa melhorar as condições do Estado e do setor. Nós já estamos com uma força-tarefa encaminhada para o Espírito Santo, viu, senador? Visando, atendendo o Ministério Público, atender o Estado e atender o setor. Então, um pressuposto básico, realmente existe um gargalo intransponível, 4.000 relatórios, são 4.000 empresas, ou parte delas, que fizeram seus trabalhos e aguardam que o DNPM fale sobre esses trabalhos para que eles possam entrar em atividade. E nós temos lá três geólogos, um engenheiro de Minas, para atender uma demanda dessa natureza. Então, a cada momento, a cada ano, vai acontecendo isso, a demanda aumenta e o DNPM não dá a resposta. Esses relatórios, eles virarão um plano de aproveitamento econômico, que também precisará da análise. Em Minas Gerais, nós temos cerca de 1.000 planos esperando. Significa que são 1.000 indústrias que precisam se estabelecer e não conseguem, por causa do gargalo, por causa das dificuldades operacionais. Então, nós temos que pensar de alguma forma como encurtar essa distância do anseio da sociedade com o poder público como gestor do patrimônio mineral. Eu estou com os planos já em andamento para o Espírito Santo. Eu tenho certeza absoluta que o setor de rocha vai deslanchar. E em Minas Gerais, eu já dei a minha colaboração, porque o setor ambiental ele só liberava licenças até 1.200 metros cúbicos. Eu consegui que aumentasse para 6.000 metros cúbicos, junto com o secretário de Meio Ambiente. Isso em Minas Gerais. E isso aí provocou até uma corrida dos mineradores do Espírito Santo para o estado de Minas Gerais. E essa motivação eu conheço. Eu sei que o setor de rochas é um modismo, que ele precisa ter a rapidez e o dinamismo necessário, porque o tempo passa e perdem-se contratos e depois aquela rocha vai levar anos para voltar ao mercado. Conheço dos problemas, conheço do setor e tenho meus planos e vou executá-los, e em breve vocês já terão conhecimento daquilo que foi implementado. Todavia, eu tenho aqui por escrito, senador, para não me alongar, aquilo que eu vou fazer no Espírito Santo para poder dinamizar o setor naquele local, sempre pensando que estamos na diretoria-geral do Brasil, não só do Espírito Santo, mas como o Estado congrega uma produção espetacular e é realmente um polo exportador, nós não podemos deixar que o acaso cuide do Estado. Nós temos que ter a mão firme para tratar dos assuntos de interesse também do Espírito Santo. Eu agradeço, né? Não vou aqui retratar o orçamento que todos já falaram, todos sabem, né? O próprio senador citou que o nosso orçamento de 2015 é menor do que o de 2014 e com certeza o de 2016 vai ser menor ainda, porque já há um corte de 30 bilhões do governo e certamente nós viremos com um orçamento bem menor. Então, em face das dificuldades que o país vive, nós temos que ter a criatividade necessária, tá, dentro dos instrumentos legais que nós temos para poder encurtar esse caminho, dinamizar e aguardar essa transição o mais rápido possível para que o DNPM se revigore, se torne uma agência, contando com o apoio dos senadores, que venha o marco, que venha a agência, mas uma solução tem que ser dada efetivamente. Nós não vamos ficar tapando buraco. Não é mais época disso, o Brasil tem que pensar tem que ser maior no seu pensamento. O macro é essencial nesse momento, o micro já não subsiste mais. Nós temos que ter um pensamento voltado para a produção, para sairmos dessa situação que o país vive. E a mineração é efetivamente a agenda positiva do governo e precisa ser visto dessa forma. Esse é o recado que eu deixo para os senhores senadores, é o recado que eu deixo para a plateia. Nesse sentido, as soluções, passando pelo diretor-geral, têm suas limitações jurídicas.
mas aquilo que for necessário já está sendo pensado e já está sendo implantado para que o setor sobreviva até a chegada desse marco regulatório. Eu agradeço, estarei pronto ao debate, a qualquer tipo de pergunta, assim que o senador desejar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Celso Luiz Garcia. Nós reconhecemos o seu empenho, o conhecimento que Vossa Senhoria tem do setor. A fala de Vossa Excelência é uma espécie de bálsamo, mas nós precisamos ir além das palavras. Nós precisamos em efetividade, e a efetividade não tem acontecido. Na prática, o que nós estamos observando é que a boa vontade, em que pese ela ser importante, nesse caso, ela é insuficiente, porque ela não tem produzido as soluções que o setor da mineração necessita. Se é uma agenda positiva, é necessário que o governo federal crie as condições para que esse segmento empreendedor, evidentemente obedecendo às boas regras, às boas técnicas, à sustentabilidade, o devido processo legal, enfim, tudo que está prescrito como boa governança possa se valer, porque os prazos da mineração são ridículos. Quer dizer, um prazo médio para você licenciar uma extração está em torno de 5 anos, podendo gerar 10 anos esse licenciamento para que o empreendedor possa fazer o quê, senador Pimentel? Gerar emprego e trabalho. O Estado de Vossa Excelência produz o chamado Branco Ceará, que é um dos materiais mais requisitados no Brasil e no mundo, que pode produzir mais e que não produz mais porque o Estado, em lugar de criar as condições adequadas, o Estado não se aparelha para isso. Quer dizer, o setor arrecadou, senador Fernando Coelho, em 2013, 2 bilhões e 376 milhões de reais, e o orçamento é da ordem de 50 milhões de reais. Isso não tem pé e não tem cabeça. Então, o setor empreendedor, ele recolhe as suas taxas, mas o Estado não reverte esses recursos para que o segmento possa evoluir. Então, eu queria, com a mesma expectativa que os senhores têm em relação ao Código de Mineração, perguntar ao doutor Carlos Costa, nosso querido amigo Carlão, o que é possível fazer antes que esse Código de Mineração possa estar aprovado. A constituição de um grupo de trabalho constituído pelo Ministério, pelo DNPM, pela Comissão de Infraestrutura, para que nós possamos botar foco com os empreendedores em torno dos problemas e o que é possível ser feito para que a gente coloque de pé um mecanismo de transição, porque como está, não é possível continuar. Nós estamos perdendo oportunidades, nós estamos deixando de gerar emprego para o empreendedor brasileiro, em que pese eu reconhecer a boa vontade do ministro, a boa vontade de Vossa Senhoria, do nosso diretor, mas a boa vontade está sendo insuficiente, porque a nossa paciência está se esgotando. Então, eu queria ouvir Vossa Senhoria sobre isso que nós discutimos aqui e sobre a possibilidade de nós formarmos um grupo técnico com foco numa transição e numa iniciativa emergencial até que o Código de Mineração possa estar sob deliberação dessa Casa. A palavra de Vossa Senhoria. Bom dia a todos. O senador Ricardo Ferraz, autor desse requerimento. Gostaria de, em nome dele, cumprimentar toda a mesa, aos demais senadores aqui presentes, pelo convite aqui para participar dessa audiência, que eu refuto de muito importante, tendo em vista todas as discussões que a gente vem travando aí no âmbito do governo aí de 4, 5 anos aí sobre exatamente que seria essa grande, como o senador Ricardo Ferraz acabou de falar, de talvez gerar um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho ele foi gerado no âmbito de uma discussão de um grande entendimento nacional do ponto de vista de mudar a regulação, o regulamento, consequentemente a regulação do setor mineral brasileiro. E está aí, como ele bem disse aqui nas suas exposições, nós temos essa dificuldade de colocá-lo como definitivo, né? A importância aqui, tratando especificamente do órgão do DNPM, nós não temos dúvida nenhuma da importância desse órgão aqui. Quando ele leu aqui todo o histórico do DNPM, ficou claro, né, e repassou, né,
num flashback aí na cabeça das pessoas, a importância desse órgão aí, certo? O histórico de toda a questão da transição do IUM para a CEFEM, onde o órgão tinha toda a liberdade, tinha recursos, né? Mas era um outro momento, né? Quer dizer, a produção, o desenvolvimento tecnológico ainda caminhava, né, de passos lentos, o número de empreendimentos, né, a rocha ornamental nessa época praticamente nem existia do ponto de vista de representatividade. Quer dizer, o setor se dinamizou, criou novos segmentos importantíssimos, né? Nós temos grandes importantes. Todo mundo pensa que o carro forte da mineração do Brasil, do ponto de vista de geração de emprego, da quantidade explorável, é minério de ferro. Então, areia e brita, os agregados da construção civil movimenta muito mais. Quer dizer, o estado de São Paulo, a região sul, sudeste, ela se completa de um bem mineral talvez tanto importante como o rocha ornamental, como os metálicos também, né? Então, nós precisamos ter um olhar diferenciado e proposições à medida que a tecnologia, que o consumo, que o mercado exige para esses diferentes segmentos. Eles rodam, a máquina roda de uma maneira diferente para cada segmento desses. E aí eu concordo. Quando o senador Ferraz aqui ele coloca a questão da arrecadação da CEFEM, eu sou uma das pessoas que, desde quando estou no Ministério, eu sou de carreira do Ministério de Ciência e Tecnologia, eu sou analista em Ciência e Tecnologia e estou desde 2003, no final de 2002, começo de 2003, no Ministério de Minas e Energia. A gente tem batido na questão da diversificação, certo? Nós deixamos, como a gente tinha a monocultura da cana, a monocultura não sei de quê, do café e tal, da mineração a gente tem que deixar de ser um ente da mineração do ferro, se basear no único, que a gente vem brigando claramente na Comissão aqui de Ciência e Tecnologia, não só para produzir commodities, mas produzir valores agregados, que é o que o Reinaldo Sampaio, presidente da Abrocha, colocou aqui, né? O Brasil produzia muitos blocos, hoje já tem outra pauta completamente competitiva com China, vende para os Estados Unidos, que é um dos países mais exigentes. E isso tem mostrado exatamente a dinâmica. São setores que viram oportunidades e não deixou de fazer a sua parte. Mas mais importante, senador, que eu quero colocar aqui, do ponto de vista da CEFEM, que a CEFEM, 2 bilhões, é preciso colocar na cabeça das pessoas que 65% da arrecadação da CEFEM, ela se destina aos municípios. 23% se destina aos estados. E somente 12% é destinado à União. Desses 12%, 10% seria destinado ao órgão, ao Departamento Nacional de Produção Mineral. Então, se você imaginar esses 2 milhões que foi colocado aqui, na realidade, nós estamos falando de menos de 200 milhões, entendeu? Quer dizer, para um órgão, assim, do ponto de vista da sua estruturação, que também nós não achamos que seja suficiente. Agora, mais importante do que isso é o quanto representa o setor mineral brasileiro. Nós representamos quase 4% do PIB. Aí isso sim faz a diferença do ponto de vista de políticas, de pensar um segmento que é muito mais do que a arrecadação da CEFEM. Ela pode ser oscilatória do ponto de vista, por exemplo, o minério de ferro, o ano passado, que é o carro forte, responde por 85%, mais de 80% da arrecadação da CEFEM, saiu de um patamar de $160 para $48 esse ano. Então, quer dizer, um país que se depende disso praticamente, se desmonta qualquer planejamento, se dependesse da CEFEM, se desmonta qualquer planejamento estratégico de fazer qualquer políticas de desenvolvimento de um setor desse, porque nós estamos dependendo praticamente de um único bem mineral. Então, eu acho, assim, concordando, assim, não é o número, assim, não deixando que é importante, né? É o setor como um todo. O setor como um todo é muito importante. E aí, se me permite o senador, eu vou fazer algumas observações sobre o que eu escutei aqui, né? Quer dizer, a questão, dentro do novo arcabouço legal que o governo mandou para o Congresso aprovar, está lá a atividade de rocha, especificamente falando dessa audiência, nós propomos, o governo propôs, conversou com o setor e tiramos o setor, como bem disse hoje é o Antônio, né? Porque tem dois, não, porque são 2 irmãos muito parecidos, tem hora que eu confundo os 2. Por isso não, são gêmeos, né? Como ele colocou, que hoje o processo está tudo no mesmo pacote.
E nós propusemos, né, dentro do marco regulatório, uma dinâmica completamente diferente para o setor de rochas ornamentais, como propomos para o setor de agregado da construção, para a maioria dos minerais industriais, porque eu sou geólogo de formação, entendo perfeitamente a diferença. Eu discordo aqui quando o Reinaldo diz que são nuances da mineração. Toda a mineração, inclusive as mesmas idênticas, uma mina de cobre de um lugar para outro, ela tem nuances completamente diferentes, processos completamente diferentes, pesquisas completamente, tecnologias completamente diferentes. O empresário do metálico ele tem as mesmas dificuldades no âmbito dos mercados no metálico para disputar com, por exemplo, minério de ferro. É muito mais fácil fazer uma pesquisa de minério de ferro do que fazer dos outros metálicos e, quiçá, dos minerais estratégicos. Então, quer dizer, tem nuances que são inerentes a todos esses segmentos. O que a gente entende é que são, como eu falei, são segmentos diferenciados que precisam ter um olhar do Estado diferenciado. Por isso que nós, em comum acordo com o setor, está lá uma proposta que eu acho propositiva e que, se votar desse marco, aí eu não vou entrar no mérito do tempo, do time e tal, se votado, ele em muito agiliza e melhora o setor de rochas ornamentais. Isso é inequívoco, inequívoco. A prova é que nós, lá no Ministério, e o senhor sabe bem disso, a Secretaria esteve sempre, durante todo esse tempo, de portas abertas, discutindo individualmente com todos os segmentos do setor de rochas ornamentais, que são, aqui tem o Centro Rochas, aqui tem o Cindy Rochas e a Birrocha. Quer dizer, olha um segmento que é relativamente compacto do ponto de vista e que tem aqui, só sentado nessa mesa, 3 entidades representativas do setor, mostrando a dinâmica e a necessidade de se buscar novos horizontes desse setor. Então, eu acho que o senador Ricardo Ferraz colocou, mas se demorar, nós estamos abertos, eu concordando com você, abertos, nós estamos fazendo exatamente isso com os agregados da construção civil. Nós estamos propondo um plano nacional de agregado da construção civil em função de que as pedreiras hoje estão sendo, entre aspas, esterilizadas pelo avanço desordenado das grandes cidades. E um do carro forte do setor de agregado da construção é exatamente o frete, o transporte. Quer dizer, a viabilidade de casas populares, que dependem de areia, de bita, de saibro, de argila, se isso ficar distante, o custo operacional disso também ficará distante, e mais distante ficará o sonho da população brasileira de ter sua casa própria. Então eu acho que nós da Secretaria, colocamos à inteira disposição para participar, se for necessário, e entender se isso demorar, para tentar organizar e achar um ponto. E eu não tenho dúvida que o ministro Eduardo Braga, que já conversou várias vezes com o senhor sobre isso, ele irá com certeza concordar de pronto, né? Só, se permite mais aí, né? Esse setor, você vê que sexta-feira agora, dia 4, irá acontecer em Fortaleza, e o Reinaldo sabe bem disso aqui, o 4º encontro da mineração do Ceará, que já fazia, se não me falha a memória, mais de 10 anos que não tinha um encontro desse. E está focado, em que pese nós vamos falar da mineração do Estado do Ceará, o grande carro-chefe desse encontro, sexta-feira agora, próxima, que eu estarei presente lá em Fortaleza, é exatamente o setor de rocha ornamental que tem voltado a querer ser pujante no Estado do Ceará, que tem belíssimos, agora eu vou, do jeito que o senador Ricardo fala do Espírito Santo, eu vou falar do meu estado, que tem belíssimas rochas ornamentais também. Mas não é só no Espírito Santo, na Bahia e Minas Gerais. As rochas graníticas, as rochas de decoração, nós temos um país de 8 milhões e 500, emerso, não estou falando só da parte emersa, que tem uma diversificação de rochas para todos os gostos e todos os tipos das necessidades internacionais. Então, nós podemos desenvolver de novo em Goiás, um setor que já foi, nós podemos, se essas condições que aqui nós estamos debatendo, elas se tornarem viáveis, né? Só colocando aqui uma fala aqui em que pese todas essas celeumas aí que foram colocadas aqui, até o senador fez a pergunta, então está tudo bem que eu fiz uma colocação aqui para ele. Em 2003, quando nós assumimos o Ministério, consequentemente o DNPM, CPRM, que são os 2 órgãos vinculados ao Ministério de Minas e Energia hoje, o CETEM foi, mas hoje pertence ao Ministério de Ciência e Tecnologia, mas mesmo assim nós
consideramos como o tripé, que não adianta fazer o conhecimento. Por que a secretaria, quando nós assumimos lá em 2003, a secretaria chamava Minas e Metalurgia? Pensem bem nesse nome, vocês não existiam nem no nome. Minas e Metalurgia, nós estamos falando de metálicos, certo? E aí nós colocamos um nome que todo mundo achou grande, mas que não é semântico, uma Secretaria de Geologia, de Mineração e de Transformação Mineral, porque acreditamos que para o investidor investir no Brasil, nós precisamos melhorar o conhecimento geológico básico do Brasil. E isso nós temos feito, a CPRM tem desenvolvido um papel estratégico e tem demonstrado isso ao longo desses últimos 12 anos, do que a quantidade de informações que foram geradas. Para isso, nós precisamos ter o outro segmento, que é a mineração, e aí vai para dentro do DNPM, que é o órgão de gestão, de fiscalização e de regulação do setor, está bem estruturado para avaliar as reais necessidades, porque não adianta só as pessoas chegarem com propostas de requerimento de lavra, de querer ter uma quantidades excessivas. Nós precisamos saber, nós temos que ter planejamento estratégico para dizer, tem portaria suficiente, nós vamos estrangular o setor? A produção, o que é dentro das 100 portarias de lavra para um determinado segmento, que já tem 200, entendeu? E detém um determinado nicho de mercado e que não acrescenta nada, se a titularidade está lá e não acontece nada. Quer dizer, nós temos que ter, o Estado tem que ter a capacidade, como bem disse aí o diretor-geral Celso Garcia, nós temos que ter a capacidade de planejar, de pensar o setor, de procurar soluções que atendam na velocidade das demandas existentes e identificando esses gargalos para que eles possam ser superados no menor tempo possível. E aí eu vou colocar aqui, do total de servidores que o DNPM tem, que aqui está o número que em função da quantidade hoje, 999 servidores, o governo federal, o atual governo, em 2006 fez um concurso para... Nós estamos falando de 997 que tem hoje lá. Não estou dizendo que é a perfeição, mas houve um esforço. Não dá para reconhecer o esforço do Estado, do governo, de tentar melhorar essa capacidade. Esses novos concursos já foram numa modalidade de analistas, de técnicos, já preparando-os para uma possibilidade de ter uma agência e eles pudessem se encaixar no novo modelo dessa agência. Em 2006, nós fizemos um concurso para 300 novos servidores, 203 na área fim e 97 na área meia. Em 2010, quer dizer, 4 anos depois, e vocês sabem que não é fácil conseguir concursos, né? Em 2010, de novo, 256 novos servidores. É fato que há uma evasão disso, mas essa evasão foi de 104. Então, se você somar 300 com 256, são 556 novos servidores, de um total de 997. Quer dizer, o Estado proporcionou, mesmo com todas essas dificuldades que o órgão tem, e que eu concordo, proporcionou e buscou, tentou melhorar a qualidade, tanto no conjunto das pessoas que estavam qualificadas no concurso, a qualificação para esses concursos, como para melhorar as diversas superintendências que tinham carências de técnicos habilitados para execução. Então, são 450 ingressos nos últimos anos, que representa aí praticamente 50% da capacidade que o órgão tinha. A pergunta é pouco ou muito? Essa é uma questão que tem que ser discutida do ponto de vista da burocratização e da desburocratização do órgão. Se o novo marco, a proposta para as questões de rochas ornamentais forem aprovadas, os processos vão ser muito mais céleres e talvez a tecnologia embutida nesses processos, a facilidade via internet, que vai facilitar a vida do cidadão. E só para colocar mais finalmente aqui... Todo mundo critica, e a gente tem sido criticado, inclusive, o pessoal do metálico, diferentemente do que o Reinaldo colocou aqui. Hoje nós somos criticados porque esse ano saíram pouquíssimas portarias de metálicos. Né? Olha como é que esse ano só, até agosto, até o final de julho, até agosto de 2015...
nós já emitimos 390 portarias de lavras. Isso é mais do que o dobro das portarias emitidas no ano passado. Quer dizer, em meio semestre, nós, o Ministério de Minas e Energia, óbvio que com toda a dificuldade que tem o DNPM, mas em mandar os processos para o Ministério, as portarias estão saindo. Agora, tem que se separar, é que muitas vezes os processos chegam não instruídos direito, ou com problemas seríssimos nós temos um problema seríssimo da questão estadual dos licenciamentos. Cada estado tem uma modalidade, um termo, e que gera isso, uma dificuldade entre um estado e outro. Por exemplo, o estado do Paraná, ele não dá licenciamento para areia. Quase todas as portarias de lavra de areia, quase todas as outorgas de areia no estado do Paraná, quase não, todas, são através de portaria de lavra. Veja como é um negócio que nos outros estados, no resto do Brasil, todo mundo é através de licenciamento. O Paraná conseguiu se organizar e é tão emblemático como a questão do rocha ornamental. E lá se consegue dar portaria de lavra.